Olá, pequenos pesquisadores! Hoje é segunda-feira e estamos aprendendo uma lição nova falando sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, um filho obediente. E qual é o verso que você precisa memorizar? Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 20. E a lição de hoje, de segunda-feira, vai falar que Jesus era obediente. E diz o seguinte, que onde ele morava, a cidade não era grande, era uma cidade pequena chamada Nazaré. Lá as pessoas, a maioria das pessoas eram muito más. E olha só que interessante, os meninos e as meninas não gostavam de Jesus. Por que será, hein, que essas crianças não gostavam dele? Eles eram muito desobedientes, mas Jesus não era, ele era diferente. O seu caráter era de uma criança adorável e ele não fugia das suas o quê? Responsabilidades. E Jesus era uma pessoa muito simples. Ele cantava, meditava e orava. E quando ele lia a palavra de Deus, sabe o que ele fazia? Ele gostava de compartilhar com os adultos, com os idosos, com as crianças, sobre o que? A bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Esse era Jesus quando era criança, uma criança pura, de caráter admirável. Ele aprendeu ciência observando a vida de plantas, animais e seres humanos. Olha só só características boas aqui sobre o nosso mestre. Por que Jesus obedecia a seus pais? Escreva a resposta com suas palavras. O que diz lá em Efésios? Efésios capítulo 6, de 1 a 3, diz o seguinte. Efésios capítulo 6, de 1 a 3. Por que Jesus obedecia aos seus pais? O que diz aqui no verso? Diz assim, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, cada passo que Jesus dava, cada palavra que ele dizia era baseado nas escrituras. E as crianças não gostavam disso, falavam assim, nossa, parece um velho falando essas coisas. Ai, que Bíblia o quê? Vamos ali brincar, vamos tacar pedra nos animais. Jesus falava, isso não é certo, não pode. A gente não pode fazer coisas erradas, maltratar os animais, são criaturas de Deus, elas sentem dor. E essas crianças ficavam com muita raiva. Então, qual é a resposta? Eu vou escrever o seguinte, aí vocês podem escrever como vocês acharem melhor, mais fácil. Então, a resposta que nós podemos escrever aqui é o seguinte, que Jesus obedecia porque a Bíblia dá uma promessa. E qual é essa promessa? Que aquele pequeno pesquisador ou pesquisadora que for obediente, o que vai acontecer com ele? Vai viver bem, vai viver bastante tempo sobre essa terra e vai ser o quê? E vai ser próspero. Então vocês vão responder assim, porque a Bíblia dá uma promessa, ou tem uma promessa, que aquele que obedecer viverá bastante tempo sobre essa terra e será o quê? Próspero. Muito bem. Quando Jesus era obediente, Jesus era obediente a seus pais? Será que só quando ele estava na presença de pessoas que ele não conhecia? Será que às vezes em casa ele tentava negociar alguma coisa e nos outros momentos ele era desobediente? Vamos ver aqui Provérbios, capítulo 3, verso 21. O que diz lá em Provérbios 3, 21 a 24? Diz assim, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno a teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Então, quando que Jesus era obediente? Ele leu nas Escrituras que a criança obediente, ela é o quê? Ela é inteligente, ela é sábia. Então, filho meu, não se aparte das coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e tenha o quê? O bom senso. Então, ele lendo as Escrituras, ele sabia que a obediência é o quê? Uma coisa boa, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu
pescoço. Então, quando Jesus era obediente aos seus pais? A todo tempo. Muito bem. Então, assim nós chegamos ao final dessa lição de hoje. Aquele abraço bem apertado para você. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.